A paz do Senhor a cada um dos irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria, amados e queridos irmãos, que estamos começando mais um vídeo aqui no canal Experiência da Bíblia. Desde já eu quero pedir a cada um de vocês que ainda não segue a nossa página, que você siga a nossa página, que você siga o nosso canal e que você compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. Como prometido, eu estou aqui para trazer a lição de número 4 do pré-batismo. Eu espero que cada um de vocês preste muita atenção nesta lição, que é de suma importância para a minha e para a sua vida. Aqui nós iremos aprender o que realmente significa o batismo, por que devemos se batizar, por que é preciso se batizar. A Bíblia é bem clara que Jesus deu esse ensinamento dizendo que quando nós pregarmos o Evangelho, nós devemos pregar, e aqueles que aceitar a palavra e crer e for batizado será salvo. Porém, aqueles que não crer serão condenados. E hoje nós vamos estar falando um pouco da convenção. O que significa convenção? A convenção significa transformação, mudança, transmutação, assim como está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 15, 51 e 52, que diz assim a palavra de Deus. Vamos lá em Coríntios aprender um pouco do que é mudança, transformação. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52 está registrado assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que os cristãos, nem todos eles morrerão, mas sim será transformado. E é isso que acontece com cada um de nós que aceita Jesus Cristo. Nós aceitamos Ele para que nós tenhamos transformação de vida, transformação desse corpo pecaminoso para um corpo de glória, para um corpo da onde nós seremos nova criatura, aonde nós iremos manifestar o reino de Deus. No versículo 52, ainda dando continuidade, diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Mais uma vez, Paulo está dizendo que o cristão que nasceu de novo em Cristo Jesus, que aceitou os seus ensinamentos, que aceitou como é que eu posso esclarecer melhor para vocês? O que aceitou a sua doutrina, os seus ensinamentos, estes não morrerão. Porque Paulo está dizendo, alguns entre nós não dormiremos, mas sim seremos transformados. E Jesus ainda vai completar dizendo que aqueles que crêem nele não morrerá, mas passará da morte para a vida. Jesus falou estas palavras. E nós vemos que a convenção do homem, quando aceita Jesus Cristo e tem um encontro pleno com Ele, ele requer mudança, ele requer transformação. Eu não posso continuar sendo o mesmo, claro, nas minhas atitudes, na minha forma de agir, na minha forma de falar, na minha forma de se comover. Eu não posso ser mais aquele velho homem da qual fazia tudo o que queria e nada me impedia. Agora sim eu tenho um Senhor, eu tenho um Pai, eu tenho regras. E quando eu aceito Jesus, é conhecendo e aceitando, dizendo: Senhor, sem o Senhor eu nada posso fazer. Mas quando eu aceito Jesus, eu abro mão da minha vida para viver a vida que Cristo me ensinou. Outra coisa, converter. Ou seja, o que significa mudar, transformar? Vamos ver? Converter significa mudar,
transformar, virar e voltar. O convertido é o indivíduo mudado e transformado. Nós devemos aprender que quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós estamos dizendo: eu aceito a mudança, eu aceito a transformação, eu aceito o Senhor como meu Senhor e suficiente e Salvador da minha vida. Agora eu não posso mais viver de qualquer maneira, eu não posso viver segundo as paixões do mundo. Agora eu devo viver como um cidadão do céu, porque é isso que nós somos, cidadãos do céu, vivendo nesta terra, mas logo logo nós estaremos com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, você que aceitou Jesus, se você já foi convidado para descer a água, simbolizando o novo nascimento, não perca tempo. É necessário que você cumpra este ensinamento e este fundamento da qual foi estabelecido pelo próprio Cristo. Não se preocupe com o que as pessoas hão de dizer. Se disserem que você já foi batizada, a Bíblia diz que o batismo simboliza a remissão dos pecados. Ou seja, eu estou um velho homem. Eu estou um velho homem. A partir do momento que eu desço as águas, ali eu fui lavado e purificado no simbolismo que representa o novo nascimento. Isso é muito importante para nós cristãos. Por isso, quando eu desço a água e você desce a água, você está confessando, você está dizendo que é pecador e que precisa de um novo nascimento, para que só assim você possa ir morar no céu com Cristo Jesus. Como já foi dito nas aulas anteriores, se você ainda não assistiu os outros vídeos, corra lá, assista os outros vídeos para você ter um pouco mais de compreensão do que nós estamos comentando. Nós, que eu digo, eu e você que nos assiste. Outra coisa importante: converter significa mudar, transformar, virar e voltar. O convertido é o indivíduo mudado e transformado. Veja que bênção! O convertido é o indivíduo mudado. Por que muitas pessoas descem às águas e essas pessoas, ao descer às águas, elas não receberam transformação? Porque elas não aceitam o simbolismo e o ensinamento dado pelo próprio Cristo. Jesus deixou bem claro que aqueles que vinham a Ele e permanecer nele, estes terão a vida eterna. Mas esses que vierem, mas apenas para fugir da ira vindoura, mas não crendo em Cristo Jesus, estas pessoas, elas sofrerão a condenação eterna por não acreditar e não aceitar o sacrifício de Cristo. Quer um exemplo? A Bíblia vai dizer que Judas, ele esteve com Cristo. Provavelmente Judas deve ter se batizado, porque os discípulos de Jesus, para dar o exemplo, eles tiveram que praticar conforme está escrito. E nós vemos que alguns discípulos de Jesus, eles já eram seguidores, eles já eram discípulos de João Batista. E provavelmente estes homens, eles também foram batizados. E Judas pode ter participado desta cerimônia, deste acontecimento. Mas você vê que ele não se converteu. Mesmo ele recebendo poder, assim como os outros discípulos, para expulsar demônio, para curar enfermo, porque a Bíblia vai dizer que Jesus mandou os 12 para pregar o Evangelho e anunciar que o reino de Deus é chegado. E eles foram, e em nome de Jesus eles expulsaram o demônio, curaram os enfermos e etc. Mas o que vemos foi que ele realmente não se converteu. Antes, ele aceitou o suborno
para trair o Senhor Jesus. Por que que ele fez isso? Porque ele não acreditava que Jesus era realmente o Cristo. Mas ele resolveu trocar o mestre por bens materiais. Por bens materiais. Por que bens materiais? Pelo dinheiro. O dinheiro representa as condições financeiras de adquirir bens materiais. Por isso que Judas preferiu ficar com o que é perecível do que com a vida eterna em Cristo Jesus. E o convertido, ele precisa ter uma mudança. A Bíblia vai relatar, e aqui nessa lição nós também vai pegar um pouco a respeito disso, a convenção de Saulo. Quem foi Saulo? A Bíblia diz que Saulo dá testemunho dizendo que ele era perseguidor da igreja de Cristo. Ele tinha uma tradição, e essa tradição, ele era zeloso pela palavra na letra. Não pelo que a letra ensinava, mas sim pela letra e pelas tradições dos seus pais. A ponto dele dizer que a letra mata, mas o Espírito Santo de Deus é que dá vida. Por isso, Paulo, quando teve um encontro com Cristo a caminho de Damasco, ele viu a glória do Senhor e ele ficou como cego. Mas nós vemos algo interessante, que a conversão dele foi instantânea. Ao encontrar com Jesus, ele já acreditou em Jesus. Você vai ver que quando Ananias chega lá, ele já tem uma resposta. E a Bíblia já vai dar testemunho que ele está em jejum e até mesmo em oração. Mas quando ele chega, é necessário que um discípulo de Jesus, chamado Ananias, que ele pegue e ore por Saulo para que ele volte a enxergar. E a ele voltando a enxergar, ele foi batizado. Veja que algo extraordinário. Outro exemplo de um convertido. A Bíblia vai dizer também em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, se não me falha a memória, que um eunuco está descendo para suas terras, ou seja, para seu país, para Antioquia, eu acredito. Vamos ter a certeza. Não vamos dizer eu acredito. Vamos ter a certeza. Atos dos Apóstolos, você que tem uma Bíblia, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, está registrado assim. Vamos lá. Então, Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus, e indo eles a caminho chegaram aos pés. Mas não esta parte ainda. Quer ver? Vamos ver o testemunho primeiro. Filipe e o eunuco etíope. Opa, graças a Deus que ao falar essa palavra, o Senhor já está confirmando do que eu já tinha dado início. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. E regressava, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te junto a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogo, disse ele, é isso mesmo? É. E disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogo Filipe que subisse, e rogou a Filipe que subisse com este e assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e
como está mudo o cordeiro diante do que os tosqueava, assim não abriu a sua boca. E a seguir, ainda diz mais: na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. A quem cortaram sua geração, porque a sua vida tirada da terra, a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram, e ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Por que eu li esse texto? Eu li esse texto para que você entenda e compreenda. Esse eunuco, ele era da Antíope, ele era um mordomo, superintendente, ele cuidava dos tesouros da sua rainha. Mas o que nós aprendemos é o momento que ele teve um encontro com a palavra e ele ouvindo de alguém que conhecia e sabia quem era Jesus, este homem passou a crer. E no que ele passou a crer, ele começou a entender e ver o propósito de Deus para a vida dele. E ele chegando a algum lugar, à beira de água, à beira de um lago ou de um rio, a Bíblia não fala claramente, mas diz que chegando perto de alguma água, ele disse: aqui está a água diante de nós. O que impede de eu ser batizado? E Filipe disse: tu crê de todo o coração, e assim será. E ele disse: eu creio em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, como já foi lido. Agora veja, ele, ao ouvir o ensinamento da palavra de Deus, ele creu e já se batizou. Ele já cumpriu a justiça da qual o Senhor tinha estabelecido. O que eu quero dizer para você é: se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o que te impede de você se batizar? O que te impede de você aceitar este ensinamento da qual o Senhor Jesus deixou estabelecido para todos que nele crê? Muitas das pessoas aceitam Jesus, mas não querem cumprir com seus mandamentos, com seus ensinamentos. São pessoas que não querem mudança, são pessoas que não querem transformação. Mas se você aceitou Jesus, eu falo abertamente com você: cumpra com a justiça. Claro, eu vou te falar claramente e abertamente. Claro que você não vai com clareza, com todo o entendimento, cumprir toda a justiça. Mas a Bíblia diz que nós devemos perseverar e se esforçar. Não é isso que Deus diz a Josué? Não disse eu: esforça-te e tem bom ânimo? É isso que nós precisamos ter. Tem que se esforçar e ter bom ânimo, e não apartar da nossa boca e do nosso coração a palavra de Deus. É necessário que nós estejamos sempre lendo e aprendendo, para que nós venhamos cumprir com a justiça de Deus. O eunuco e Paulo teve esse encontro com Jesus. Claro, Paulo teve um encontro pessoal, e este eunuco teve um encontro com a palavra, que representa o próprio Cristo. E ele, ao ouvir o ensinamento de Filipe, um dos discípulos de Jesus, ele creu e se batizou. Outra coisa interessante, Atos dos Apóstolos 16, versículo de número 31. Você tem sua Bíblia, abre aí para nós confirmar outro convertido. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora,
da noite, levou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas estavam presos. E quando foi à noite, as trancas caíram por terra, tudo se abriu e eles foram libertos daquela prisão. Mas o soldado que estava vigiando eles, ao ver que a cadeia estava aberta e ele, com temor, ele tenta tirar sua própria vida. Mas Paulo rapidamente diz que não era necessário fazer aquilo, porque todos os presos estavam ali. E ele disse: se vocês estão aí, como eu faço para também aceitar e servir este Deus que fez coisas tão grandiosas a vocês? Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e tua casa. E assim ele foi conduzido à casa deste soldado. Chegando lá, Paulo pregou a palavra, e ao pregar a palavra, todos os que estavam naquela casa foram batizados. Muitos usam esses textos para dizer que as crianças foram batizadas, mas a Bíblia ela é bem clara em dizer que e ele e todos os seus, mas não menciona criança, porque a Bíblia deixa bem claro que o batismo é para remissão dos pecados. É quando eu e você temos conhecimento que nós somos pecadores e somos dependentes totalmente do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Até aí eu espero que vocês tenham compreendido de uma forma muito prazerosa, porque tem muitos e muitos outros textos que afirmam que é possível, ou seja, que é necessário que eu e você seja batizado, desde que eu e você tenha tempo necessário para que isso se cumpra. Caso nós não tenhamos tempo, mas apenas o tempo de se arrepender e confessar Jesus Cristo como nosso Senhor, a Bíblia diz que Ele é o necessário para que nós sejamos salvos. Mas o batismo tem este ponto maravilhoso para que nós compreendamos. Uma coisa é o batismo em Cristo e outra é cumprir a justiça em Cristo. Se você tem tempo e você não cumpre, você não está dando credo para o verdadeiro Cristo. Uma coisa é você ter tempo e outra coisa é você não ter tempo. Você tem que fazer e ter esse entendimento. Se você tem, o que te impede? Vejam algo interessante. Vamos falar do homem, o jovem rico. O que aconteceu com o jovem rico? Presta atenção numa coisa. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Não tem nada a ver com batismo, mas você vai ver algo interessante que eu vou te falar agora. O jovem rico se aproxima de Jesus em meio àquela multidão, talvez para ganhar algum crédito ou algo parecido. Ele diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: sabe os mandamentos? Ele disse: sei. Honra teu pai e tua mãe. E assim foi dizendo. E ele disse: não, Senhor, isso tudo eu tenho observado desde a minha juventude ou desde a minha mocidade. Jesus: mas algo te falta para ser perfeito. E a perfeição é o quê? Jesus disse: vai e vende tudo o que tu tem, divide com os pobres e vem e me segue. Veja, aquele homem, a Bíblia diz que o seu semblante caiu, ele ficou triste e saiu, porque ele era dono de muitas propriedades. O que eu aprendo neste texto e nesta palavra? Que não importa o que você faz, se você cumpre. A Bíblia diz que a importância é você aceitar e acreditar na palavra da qual Jesus Cristo deixou estabelecido. Ah, mas aquele jovem tinha observado. Ele observava, mas o propósito dele, na hora da provação dele, se realmente ele queria entrar no reino de Deus, ele não quis, mas antes deu privilégio e prioridade para as coisas terrenas de que para o reino de Deus.
E isto é um perigo grave. Nós deixarmos de buscar a Deus para morar com Ele e ficar pegado nos bens materiais. Por isso que muitas das pessoas aceitam Jesus Cristo, mas não quer ir além em cumprir a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, ao ser cumprida, requer cada vez mais aproximação, requer cada vez mais santidade. Porque para onde que eu e você estamos indo é para um lugar santo. Nós vai estar aonde Deus habita com o seu povo e com os seus anjos. É um lugar santo e nada dessa terra podemos levar. Por isso que Jesus disse: alguns entre vós não provarão a morte. Mas o que acontece? Mas alguns de vocês sim vão provar a morte. Para quê? Para que se cumpra o que foi dito pelo Senhor. Ele deixou bem claro que ele iria para o Pai e voltaria novamente. E esta promessa vai se cumprir, você querendo ou não querendo, Satanás querendo ou não, vai se cumprir, porque a palavra do Senhor é inerrante, a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é espírito que nos edifica e que nos transforma. Não basta você aceitar Jesus e não cumprir os ensinamentos que ele estabeleceu. Uma coisa é ter tempo e outra coisa é não ter tempo. Lembra do que ele disse? A obra sem fé, ela é morta. E a obra sem fé é morta, e a fé sem obra também é morta. Você precisa fazer a obra, mas também precisa ter fé. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. É fácil? Não é fácil. Mas se você realmente quer ir para o céu, você precisa aceitar estas condições da qual Jesus nos ensinou. Você irá cumprir tudo? Talvez você consiga e talvez você não consiga. Mas Jesus disse: eu venci. Tem bom ânimo, eu venci. Eu sou advogado. Eu quero é que vocês se convertam e creem em mim e não saia da minha presença. Porque vocês estando na minha presença, vocês são mais que vencedores. Sem Jesus, para nada servimos, senão para ser cortado e lançado fora. Mas com Jesus nós daremos fruto, e frutos bons, não frutos ruins, mas sim frutos bons. Nós já vemos aqui algumas referências de pessoas que aceitaram Jesus e se batizaram imediato. Por isso é necessário também eu e você como cristão. Você já viu uma referência semelhante a essa que diz assim: no período que nós vivemos e diante da lei que tem sobre essa terra, se você comprar um terreno, você é dono daquele terreno, desde que você vá ao cartório e assine e reconheça como sua propriedade. Se você comprar ele, mas não tiver uma nota do que você comprou, você não é dono. Mas a Bíblia deixa bem claro que nós, ao aceitar Jesus Cristo, nós precisamos aceitar e cumprir com a justiça do Senhor para que nós venhamos receber esse presente gratuito da parte de Deus. E qual é essa parte? Aceitar o Senhor Jesus Cristo. Nós aceitando o Senhor Jesus Cristo, confiar nele e permanecer nele e crer nele, que quando ele vier, nós o encontraremos e seremos achados por ele. Muito bem. A palavra vai dizer algo aqui ainda maravilhoso ainda. A mudança na vida de Paulo antes, prendendo os crentes. Você vai ver que muitos antes de se converter o evangelho, eles eram perseguidores. Eles diziam palavras absurdas contra os crentes, contra o servo de Deus. Mas depois que ele se converteu, ele mudou totalmente, assim como Paulo. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele mudou a sua forma. Não por ele mesmo, mas sim Jesus que passou a habitar nele, ele começou a mudança e a transformação.
E ele se arrependeu do que tinha feito. E é o necessário que eu e você se arrependa e desça a água, em simbolismo de quê? De arrependimento e aceitando os ensinamentos de Cristo. Outro ensinamento maravilhoso dentro dessa lição é a convenção do filho pródigo. Detalhes de uma vida convertida, enfatizando os versos reconhecimento, primeiro, reconhecimento do pecado e motivo forte de arrependimento. Isso que dizem voltar atrás, levantar-se de onde caiu. Veja, o filho pródigo, ele era um convertido. Ele vivia na casa do seu pai. O que acontece? Só que ele caiu. Ele se desviou. E ao se desviar, ele lembrou. Quando que ele lembrou? Quando ele estava lá na mesmice, lá na pior, aonde ele não tinha mais amigo, aonde ele não tinha mais ninguém por ele. Mas ele tinha algo que nós precisamos aprender, que é os ensinamentos de Deus para cada um de nós. Ele tinha os ensinamentos de seu pai. Ele tinha aprendido com seu pai, mesmo ele falhando e caindo. Ele disse: para aí, o que eu estou fazendo? Isso não é o que meu pai ensinou, não é isso que meu pai quer para mim. E eu fiz algo aterrorizante, eu fiz algo da qual não sou digno de ser chamado mais filho do meu pai. Mas eu voltarei para casa, e eu me arrependerei e confessarei a ele, e direi a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, que não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como um dos teus servos. A Bíblia diz que este homem, ao se arrepender, ele volta. E quando ele chega, ele confessa ao seu pai, arrependido, dizendo todas essas palavras que eu já te falei. E o pai dele não dá uma rejeição. O pai dele não rejeita ele, mas antes o pai dele o abraça e o beija, e manda trazer sandálias e roupa, e coloca um anel no seu dedo, em simbolismo de aliança, dizendo: eu te aceito como filho, e não como servo, não como estrangeiro. Eu te aceito como filho. E é isso que nós devemos aprender. Antes, nós estávamos desgarrados, nós estávamos perdidos, mas hoje nós fomos resgatados pela pessoa de Cristo, e hoje nós somos filhos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Por isso é necessário que nós cumpra a justiça, simbolizando que nós precisamos e somos dependentes totalmente do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus. Aleluia. Nós devemos aprender também o arrependimento. Pensa de sentir horror de detalhes e assim a seguir. O que é que se arrepende? Se arrepender-se é ter pesar, sentir horror das falhas ou delitos cometidos. Quando nós se arrependemos, nós temos que se afastar ao máximo das coisas que cometemos. Não podemos voltar a fazer e cometer o que nós fazíamos, porque agora nós somos nova criatura. Nós agora temos um novo nascimento. Nós agora temos uma vida com Deus. Antes nós vivíamos no pecado, desgarrado, destituído da glória de Deus. Agora nós estamos em Cristo Jesus. E se nós estamos em Cristo Jesus, nova criatura somos. Por isso nós devemos aprender estes princípios estabelecidos pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que até aqui você tenha aprendido um pouco sobre o pré-batismo, o que significa, o que simboliza o batismo. Simboliza a remissão dos pecados. Você descendo na água, você está simbolizando que o velho homem será morto e você nascerá, você será uma nova criatura. Agora você não vai ser mais ensinado pelo mundo, mas sim você será ensinado pelo próprio Deus através da sua palavra. Tem muitas pessoas que não compreendem essas coisas, porque elas ainda são naturais, e a Bíblia diz que o homem natural não compreende o que é espiritual, mas os espirituais ele discerne muito bem porque é espiritual.
Outra coisa interessante de pessoas convertidas é o relato que aconteceu os nivitas. O que aconteceu em Nínive? Aconteceu que o profeta Jonas foi lá pregar. Aqueles homens estavam corrompidos, eles estavam desviados da palavra de Deus, eles não tinham compromisso com Deus, eles estavam tão em pecado que a Bíblia vai dizer que eles não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda, para que você veja o tamanho da gravidade. Mas Deus, bondoso e misericordioso, manda um dos seus profetas lá. Vai lá, prega para aquele povo, para que eles não seja destruído. Vai lá, fala para eles o que eu irei fazer com eles, porque eles estão corrompidos, porque eles estão desviados. E a Bíblia diz que Jonas chegou lá. Claro, teve um acontecimento antes, mas eu quero ir no ponto mais crucial, no ponto mais que nós estamos falando aqui. Quando ele chega lá que prega o evangelho, ele disse o que iria acontecer com aquele povo, e o povo se arrependeram, se converteram, e ao se converter, Deus mudou a história daquele povo. Deus passou a ser glorificado naquele lugar. E isso é algo interessante, porque muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não aceitam. Mas a Bíblia diz que tem aqueles da qual o Senhor Jesus morreu e se entregou por cada um deles, e eles aceitarão, e eles ouvirão a voz do Senhor, e eles virão ao encontro do Senhor. Como nós já falamos também da convenção do carcereiro, que já foi falado em Atos dos Apóstolos, tem também a mulher samaritana. A mulher samaritana também se converteu ao ouvir a palavra de Deus através do Senhor Jesus. Veja algo interessante. A convenção da mulher samaritana foi através de um diálogo com o verdadeiro evangelista, que sabia fazer o evangelismo pessoal, Jesus, o próprio Jesus. E ela não conhecia Jesus. A mulher não gostou do pedido feito por Jesus. Que pedido foi? Jesus pediu de beber, mas ela pôs barreira dizendo: como tu pedes de beber a eu que sou mulher samaritana? Não sabe tu que os judeus não se dão com os samaritanos? Veja o diálogo. Jesus fez o pedido. E o que aconteceu? E ela retrucou dizendo: os judeus não combinavam com os samaritanos. E ela disse: não sabe tu que os samaritanos não se dão com os judeus? Mas veja, após as doces palavras de Jesus, a mulher deixou todo o seu afazer e se preocupou com a parte espiritual, que geralmente é próprio do novo convertido, levar sua alegria a outros. Veja que a mulher estava focada na água, mas quando ela tem um diálogo com Jesus, ela mudou a sua situação. Ela disse: eu não preciso mais desta água, porque essa água me dá sede, mas eu preciso da água que o Senhor tem para me dar, que esta água, eu tomando dela, não é necessário eu voltar mais aqui para vir buscar mais água. Jesus disse: pois então vai e chama o teu marido. E a mulher disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste a verdade, você não tem marido, mas tiveste 5, e o que tu tens agora não é teu marido. Quer ver? Vamos confirmar. João 4, vamos confirmar para nós não dizer palavras que não está escrita. João 4, vamos lá. Disse assim: aleluias. Lhe disse, vamos lá, vamos primeiro aprender e ver o diálogo. João 4 e versículo 16 está escrito assim: e disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Entenderam agora
É bom você estar com a sua Bíblia para você tirar estas conclusões, não ficar somente nas minhas palavras, mas a Bíblia diz que a fé também vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Veja que a mulher, ao ouvir essas palavras, ela se converteu imediato e foi na cidade anunciar quem Jesus era. E ela, correndo, disse o quê? Vamos ver o relato do que foi que ela disse? Vamos lá ver um pouco do que ela disse. Deixou, pois, a mulher, João 4:28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vê um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. É este o papel do convertido. É ter um encontro com Jesus, aceitar a palavra de Jesus e cumprir com a justiça de Jesus. O que Jesus diz? Aqueles que ouvir as minhas palavras e permanecer nela, verdadeiramente sereis meus discípulos. E qual é a função do discípulo? Marcos 16 vai dizer qual é a função dos discípulos. Vamos ver o que Marcos 16 vai dizer. Marcos 16, versículo de número 15. A função do discípulo é: e disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mais uma vez, Jesus está ensinando que nós devemos pregar a palavra dele, e aqueles que creem e for batizados serão salvos, mas os que não crêem serão condenados. Porque Jesus disse que é necessário que se batize? Para que nós compreenda e saiba que sem ele nada podemos fazer. Outra parte do batismo, Jesus ensina em Mateus 28. Mateus 28, depois que Jesus foi ressuscitado, ele começou a ensinar os seus discípulos algo importante. No versículo 18 de Mateus 28 está escrito assim. Você tem uma Bíblia, você pode abrir sua Bíblia e está lendo. Mateus 28, versículo de número 18 está escrito assim: e chegando-se a Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No versículo 20, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumações dos séculos. Este foi o ensinamento de Jesus para todos os que o aceitaram como Senhor e Salvador da vida de cada um. Por isso é necessário que você se batize, meu irmão. É necessário que você cumpra o ensinamento da qual Cristo estabeleceu. Se você já aceitou Jesus como seu Senhor, não perca mais tempo. Se batize, desça a água, aceite as condições. Jesus disse que a condição é essa: aqueles que creem e for batizados serão salvos, porém aqueles que não creem serão condenados. Amém? Espero que vocês tenham compreendido. Eu me esforcei o máximo para que esse vídeo não ficasse tão grande, mas mesmo assim, mais uma vez ele ficou grande. Mas eu creio que foi muito importante para o meu e o seu aprendizado. Na próxima lição que eu estarei trazendo, eu vou estar trazendo a lição de número 5. Guarde aí, lição de número 5, para que nós venhamos estudar. Nós vai falar, o cristão precisa aprender agora o que é a Bíblia. Nós já aprendemos na lição de número 1. Eu quero trazer para vocês, só recapitulando rapidinho. Nós já aprendemos na lição de número 1 que nós precisamos primeiro conhecer a igreja. O cristão convertido, ele precisa conhecer a igreja. Claro, não está em sequência, mas nós precisamos conhecer a igreja.
Na lição de número 2, conhecer, saber o que é o pecado. Nós já estudamos sobre isso. Lição de número 3, estudar e saber o que é salvação. Nós já estudamos também. Se você não viu esse vídeo, corra aí nos vídeos aí postados e procure as lições anteriores. A lição de número 3 nós falou de salvação. Agora vamos ver lição de número 4, nós falou de convenção. O que é a convenção? Significa transformar, mudar. Isso é caráter de um cristão verdadeiro. Ao ele aceitar Jesus Cristo, ele tem uma mudança, ele tem uma transformação. A Bíblia vai dizer que aqueles que matavam não matem mais, aqueles que roubavam não roubem mais. Agora, na próxima lição de número 5, a lição de número 5, nós vamos estar estudando o que é a Bíblia. Você sabe o que é a Bíblia? Talvez você já deve ter se perguntado o que é a Bíblia. Nós vamos estar estudando na próxima lição. Hoje nós falamos de convenção. Agora nós vamos falar o que é a Bíblia na próxima lição. Por isso, não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o nosso vídeo, para que mais pessoas também venham aprender mais da palavra de Deus. Como de costume, eu quero agradecer a cada um de vocês por estar até aqui assistindo esta aula tão maravilhosa. Espero que você tenha aprendido de uma forma poderosa e que você tome uma atitude correta diante da palavra de Deus. E não se esqueça, meu irmão, se você é de Nova Serrana, Minas Gerais, se você deseja que aconteça um culto na sua casa, ou na calçada da sua casa, ou na rua da sua casa, entre em contato comigo. Eu sou Naldo Vieira. Entre em contato comigo e diga: irmão Naldo, eu quero um culto na minha casa. Qualquer coisa, tem o meu WhatsApp aí. Procura aí na descrição, tem meu WhatsApp aí. Você entra em contato conosco e nós vai estar marcando um dia certo para estar fazendo um culto, levando a palavra de Deus na sua casa. Amém? Eu quero estar encerrando, mas não deixe de se inscrever e seguir a nossa página para a próxima lição de número 5. Vai ser grande bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa e gloriosa. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos conceder. Fique com Deus e que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.